Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma remota. Nós vamos agora dar continuidade ao conteúdo visto na aula passada sobre o clima, certo? Nós falamos um pouco sobre os elementos do clima. É importante, como eu já ressaltei, que vocês passem o que está aqui no quadro digital para o caderno, certo? Nós vamos agora aprofundar um pouco sobre os fatores que influenciam o clima ou fatores climáticos, certo? O primeiro fator climático que a gente vai estudar é a latitude. A latitude vai ser a distância de determinado local geográfico em relação à linha do Equador. Nós temos aqui o mapa do planeta, certo? E no meio do planeta é passada a linha do Equador, certo? Então a latitude vai ser a relação, por exemplo, de um local qualquer em relação à linha do Equador, certo? A segunda característica ou fator climático vai ser a altitude. O que é altitude? A altitude lembra o quê? Alto. A altitude, ela tem relação direta com esse conceito de coisas altas ou baixas. Por quê? Imagine aí uma montanha. Uma pessoa que mora aqui embaixo, ela vai ter um valor
pequeno dessa altitude, certo? Já uma pessoa que mora aqui em cima dessa mesma montanha, ela vai ter outro valor de altitude, certo? Que a altitude está relacionado ao local em que você mora. E quanto mais alto, maior altitude você vai ter. O terceiro fator climático que nós vamos ver vai ser a massa de ar Temos aqui a massa de ar, que vai estar relacionado à localização geográfica daquele local, certo? Vamos lá voltar para o mapa do planeta. Aqui nós temos os 4 continentes geográficos, certo? Lembrando que são 4 continentes geográficos, mais 5 continentes em caráter social, certo? Mas, voltando aqui, nós temos os mares, certo? Nesses locais aqui, que estão em branco. E os mares, eles vão ter influência direta sobre a massa de ar. Por quê? Muita água exposta ao sol vai gerar o quê? Nuvem. E as nuvens, a partir da circulação de ar, vão conseguir circular por todos os locais. E elas circulam todo o planeta através da massa de ar. Isso que vai influenciar a temperatura e, consequentemente, o clima. Certo? Outro fator climático muito importante quarto fator vai ser a relação do local com o mar. Se o local está muito próximo ao mar, ele vai ter uma temperatura e um clima característico. Já se o local é muito distante do mar, ele vai ter outra característica diferente, certo? E o quinto fator vão ser as correntes marítimas, certo? E vão estar relacionadas a alterar a umidade do local. Se ele vai ser úmido ou seco, certo? Então, agora nós vamos dar continuidade à aula
definindo de forma mais aprofundada os conceitos já trabalhados até aqui, certo? Bom, primeiro sobre o clima. O clima vai ser um conjunto de fatores atmosféricos, dentro deles a quantidade de chuva, ventos, temperatura, umidade e características da região. Que características? Relevo, bioma, fauna, flora. Tudo isso são características da região que podem influenciar no clima, certo? Então nós vamos ter, próximo à linha do Equador, regiões muito quentes e outras também muito frias, que são próximas mais aos polos, certo? Quando a gente está mais no meio do planeta, a gente vai ter a região mais quente e mais nas extremidades, uma região mais fria. E essa diferença vai se dar pela incidência da radiação solar direta sobre a região equatorial e a inclinação sobre as regiões polares. E por esse motivo, nós vamos ter 5 zonas climáticas na superfície: zona glacial ártica, zona temperada do norte, zona intertropical, zona temperada do sul e zona glacial antártica. A zona glacial ártica, ela vai ficar no Círculo Polar Ártico. Já a zona temperada do norte vai estar situada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. Já a zona intertropical vai estar situada entre os Trópicos de Câncer e o de Capricórnio. E a zona temperada do sul fica entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a zona glacial antártica fica no Círculo Polar Antártico, certo? E também é importante ressaltar que a ciência que vai estudar todos os fenômenos climáticos vai ser a climatologia, certo? E ela vai se basear na análise dos fatores atmosféricos obtidos ao longo de um período de observação, em que se leva em conta as características do clima e possíveis alterações atmosféricas, certo? E agora nós vamos falar um pouco sobre os climas mundiais. Porque o nosso planeta ele é imenso e cada região apresenta características distintas e no clima não é diferente. Graças à variação das características atmosféricas distribuídas sobre toda a superfície terrestre, podemos classificar os climas em 10 tipos. Nós vamos ter o clima equatorial, que vai ser próximo à linha do Equador, quente e chuvoso. Ou seja, a característica principal deles vão ser quente e ser úmido ou chuvoso, por conta da proximidade à linha do Equador. Vai apresentar temperatura média de 25 graus Celsius e encontra nas zonas tropicais. Vamos ter na Amazônia, na África e na Indonésia. E também tem como característica a alta pluviosidade, ou seja, grandes quantidades de chuva.
O clima tropical vai apresentar duas estações bem definidas. O inverno vai ser seco e o verão vai ser úmido. O clima tropical vai estar localizado entre áreas próximas aos trópicos de Câncer e de Capricórnio e vai possuir uma temperatura média de 20 graus Celsius. Já o clima subtropical vai ser um período de transição entre o clima tropical e temperado. As estações do clima subtropical são bem definidas e sua temperatura média muda bastante, entre 5 graus Celsius e 22 graus Celsius. Nós temos esse clima aqui no Brasil, subtropical, nas regiões Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, vão apresentar um clima subtropical, certo? No clima temperado, ele vai estar entre os trópicos e os círculos polares do sul e norte. Vão apresentar estações bem definidas, presentes em áreas de médias altitudes, e o clima temperado pode ser dividido em oceânico e continental, certo? Temos também o clima mediterrâneo, que vai ter 4 estações bem definidas. Essa vai ser a principal característica do clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo vai apresentar temperatura média entre 7 graus Celsius, com inverno curto, e 22 graus Celsius, com verão longo, certo? Já o clima desértico, ele vai ser típico de regiões de deserto, como o Saara na África, o Atacama no Chile, além de ter também deserto na Austrália, Índia e México. E a temperatura no deserto varia bastante. Geralmente é muito quente durante o dia, podendo chegar até 50 graus, e muito frio à noite, podendo ter temperaturas aí abaixo de zero, certo? E uma característica muito importante do deserto é, todo deserto ele vai ser uma zona de alta pressão atmosférica. O que é uma zona de alta pressão atmosférica? É quando eu tenho um valor de pressão muito alto, que vai influenciar na formação de nuvens. Esses locais de alta pressão atmosférica, não é possível se formar nuvens sobre eles, por conta da sua pressão. Isso faz com que naquele local não se chova, certo? Fazendo com que sua temperatura média seja muito alta. Então nós temos pouca água, e o deserto também, muita gente acha que ele é só quente, mas o deserto ele pode ser quente e frio. Ele vai ser quente durante o dia e frio durante a noite, certo? Temos ainda o clima semiárido, que é característico do Nordeste brasileiro. Ele apresenta um clima seco, porque vai possuir pouca chuva
e com temperatura média de 25 graus Celsius. E o clima semiárido, ele vai ser seco e ter pouca chuva. Sua temperatura média é de 27 graus Celsius. Já o clima continental árido, ele vai ser característico de regiões como a Patagônia, Ásia Central. E o clima continental árido, ele vai ter uma temperatura média oscilante, que fica em torno de menos 27 e 17 graus Celsius. Vai ser predominantemente seco, devido à baixa umidade relativa do ar. E, portanto, ocorre pouca precipitação de chuva. Temos também o clima frio de montanha, conhecido também como clima de altitude. Ele apresenta uma temperatura média em torno de 0 graus Celsius, com regiões que possuem esse tipo de clima. Nós vamos ter montanhas, por exemplo, nos Alpes, na Europa, na Cordilheira dos Andes, na América do Sul e também nas montanhas rochosas que ficam nos Estados Unidos e também no Himalaia, na Ásia. E esse tipo de clima tem uma influência no regime de chuva e na temperatura. A pressão desses locais, eles vão se intervir por padrões de ventos, que esfria rapidamente à medida que a altitude aumenta, certo? E o último clima mundial vai ser o clima polar, que apresenta temperaturas muito baixas, que ficam entre menos 30 graus e menos 50 graus Celsius. Ele é caracterizado pela cobertura constante de neve, recobrindo o solo do norte do Canadá, o Alasca, o Antártica, a Groenlândia e a costa do Ártico. Como não tem incidência do sol, esse gelo é muito permanente, certo? Porque o sol, ele nunca vai bater suficientemente no gelo para causar um derretimento significativo. Essas classificações que eu mostrei para vocês, elas vão ajudar a se estudar mais as características de um clima, considerando também a atuação da temperatura, da massa atmosférica, da umidade, do relevo, da distância ou não do mar, porque elas vão se basear nas características climáticas mais ou menos constantes nas regiões. E qualquer alteração radical nessa região deve ser percebida. Também facilita muito identificar a fauna e a flora do local aí, quando se sabe o tipo do clima da região.
Então, só recapitulando o que nós vimos hoje, nós vimos um pouco sobre os 5 fatores climáticos. Nós vimos latitude, altitude, massa de ar, relação do local com o mar e correntes marítimas. Depois nós vimos um pouco mais aprofundado o conceito de clima, as zonas glaciais e os 10 tipos de climas mundiais. São eles: equatorial, tropical, subtropical, temperado, mediterrâneo, desértico, semiárido, continental árido, frio de montanha e clima polar. Certo? Então, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.